Oi, gente! Como é que vocês estão? Por aqui tudo numa boa. Hoje nós vamos fazer a live com a minha querida Silvana da Si Comunicações. Vamos esperar ela chegar, né? Ela aparecer para a gente começar nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a importância da assessoria de empresa para empreendedores. A gente vai falar um pouco sobre o que é assessoria, sobre o empreendedorismo, sobre as possibilidades que a gente tem aí nessa caminhada. Oi, as Vieiras, oi, Isabel, tudo bem com vocês? Falem para mim se está bem o som. Estão me ouvindo bem? Ah, que ótimo. Hello, afroempreendedores, tudo bem? Olá, Mila. Ô, Vieiras, eu só tô vendo você arrasando aí nas lives, hein? Tá fraca não. E aí, Amanda? Ótimo, que bom receber você aqui. Ellen, sejam bem-vindas. Hoje vai ser um dia bem legal. Olá, Si Comunicações. Si Communication, tudo bem? Oi, Ana. Tá cada vez melhor. Cada vez melhor. O preto, por gentileza, coloca a cara de vocês no sol. Façam o máximo de live que vocês puderem. Se relacione, converse, esteja com outras pessoas. Olá! Olá, dona Ana, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo e com a senhora? Bem também, tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Por aqui até Eu vou prefiro que eu ponha o baixar o fone. meu som. Eu prefiro que você ponha o fone por conta como o lugar é amplo, dá um pouco de... Olá, Kelinha. Deixa eu ver se eu consigo. Olá, Deus. Ai, não vou conseguir, Ana. Por quê? Porque eu vou ter que virar muito a tela. Vai sair do... Peraí, deixa eu tentar Tá de bom. novo. Pronto, consegui. Conseguiu? Ótimo. Tô gostando dessa... Vamos lá, então. Tá me ouvindo? Vamos começar, tô ouvindo. Olá, Elisa. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria ter vocês aqui na nossa live de quinta-feira, que acontece às 19 horas, que a gente fala com pessoas e mulheres potentes, que trazem pra gente alguns insights, fazem a gente repensar algumas coisas. Eu vou deixar que a Silvana se apresente, mas a Silvana é uma pessoa que eu conheci há algum tempo atrás, uma mulher muito potente, que eu admiro. Além de tudo isso, ela é a primeira coautora do nosso livro Empreendedorismo Negro da Mulher. Então, estou muito feliz. Acho que esse projeto é um projeto lindo e ter pessoas que a gente gosta desse projeto, que a gente conhece, que a gente sabe da caminhada, faz muito mais sentido. Então, hoje, a live de hoje, a gente vai falar sobre imprensa, vai falar sobre empreendedorismo, principalmente a importância da assessoria de imprensa. Então, se você puder desmistificar, né, o que é assessoria de imprensa e como é que ela pode ajudar os nossos empreendedores e empreendedoras, eu acredito que é um caminho legal. Bom, primeiro, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com você. Vai ser um prazer maior ainda participar desse projeto, que eu acho que vai ser incrível. Como você me disse, meu nome é Silvana, eu trabalho na área de assessoria de imprensa e marketing, vai fazer quase 30 anos. Nesse período eu já passei por grandes empresas, fui colaboradora de alguns veículos, mas desde o início sempre foquei mais na área de assessoria de imprensa, na área de comunicação empresarial.
Muitas pessoas, elas imaginam que comunicação empresarial, quando você fala de assessoria de imprensa, comunicação empresarial, elas imaginam que isso é para grande empresa, ou para personalidades, ou para artista, mas isso é uma coisa factível para qualquer pessoa. Porque hoje em dia, isso tanto vale para a empresa, como para pessoas, né? Que hoje ter autoridade, quando a gente fala ter autoridade, ter a informação para falar sobre sobre o que você faz, sobre o seu segmento, é de grande valia. Isso vale dinheiro, isso pode gerar dinheiro para você. Isso não interessa se você é CEO de uma multinacional ou se você é uma boleira. Mas, de repente, você é uma boleira diferenciada, você tem um produto que é difícil, que as pessoas não vão encontrar no mercado. Ou mesmo que encontre no mercado um similar, não é o seu produto, né? Não foi feito por você, não tem a sua cara, não tem o seu jeito, não tem a receita da sua avó. Então, o trabalho do assessor de imprensa é mostrar para o jornalista, entre aspas, que o jornalista vai servir como ponte nesse processo, como você é importante. Qual o seu diferencial? O que você faz dentro desse segmento da localidade que você faz? Isso pode ser um projeto social, por exemplo. Você faz bolo e você tem um projeto social que você ensina milhares de pessoas a cozinhar e com esse trabalho você gera renda. O papel do assessor de imprensa é potencializar seu negócio. É fazer com que o jornalista que vai intermediar se interesse pelo seu assunto, te torne notícia no jornal como consequência isso impacta o seu negócio, porque você vai ampliar o número de pessoas que vão conhecer o seu serviço ao seu redor. Então, se você vende bolo no Jabaquara, você pode começar a vender bolo para o Brasil todo. Ou você pode aumentar, de repente está dando palestras em outros lugares. O trabalho de assessoria vai dentro dessa linha. A gente vai mapear o seu negócio, ver quais são as oportunidades, o que interessa, o que pode interessar para o outro, e a partir daí começar uma jornada. Começar uma jornada de construção de imagem. Ou se você já tem uma imagem, a gente vai dar continuidade no que você já mostra para as pessoas em geral, dentro das mídias sociais, no site, dentro do que você está fazendo. Levando em consideração que hoje a gente está tendo aí um boom em relação às mídias sociais, em relação às redes sociais, né, e os meios de comunicação, eles foram mudando ao longo do tempo. Quando a gente pensa em assessoria de imprensa, como é que você vê esse novo momento? E muito mais que isso, acho que a gente precisa olhar muita tendência, né? Existe uma tendência do mercado. O que é a tendência do mercado? É para onde está arrumando uma determinada área. Então, quando a gente pensa em home office, já fazia isso há 20 anos atrás, que não é uma coisa nova, né? Mas que para muitos é uma experiência nova. Então, quando você pensa em assessoria de imprensa, levando em consideração esse novo momento, como é que a CI Comunicação está se organizando para dar conta, primeiro, dessa mudança que está acontecendo no mercado, que é natural, e segundo, para conseguir fazer com que eu continue sendo, por exemplo, uma referência, que as empresas queiram buscar o conhecimento da minha empresa, ou eu como pessoa? Tem dois aspectos, né? No início, quando as mídias sociais começaram, muitas pessoas discutiam a questão dizendo: o jornalismo impresso vai acabar, não vão existir mais revistas. Realmente, é verdade, muitas revistas fecharam. Isso a gente pode constatar indo nas bancas de jornal. Mas as duas coisas, elas andam meio que paralelas. Eu acho que o que está existindo não é a extinção da mídia, é a transformação. Ela está passando por um momento de volatilidade. Então, por exemplo, muitas revistas eram online, impressas, passaram a ser online. Os jornais, eu lembro, quando eu era mais nova, ainda estudante de faculdade, e as pessoas devem lembrar, a gente no jornal, de final de semana, comprar um jornal, não vou falar nenhuma marca aqui, mas era um tijolo. O motoqueiro vinha entregar, você acordava com o jornal caindo, porque era gigante, né?
Você tinha folha de turismo, era, né? Hoje em dia não existe, os jornais são finos e os jornais também se multiplicaram. Às vezes as notícias elas são tão emergenciais e com essa questão das mídias sociais, ele ter a parte dele online, às vezes ele dá o insight da notícia online e uma notícia mais apurada no jornal impresso. Então tem essas duas coisas. E que é necessário que as pessoas entendam é que a assessoria de imprensa, jornal, revista, indifere de mídias sociais. E uma coisa não impede a outra, as duas coisas caminham juntas. Por quê? Nas mídias sociais e nos anúncios, é você que está dizendo que você é bom. Eu sou o melhor. Eu faço isso, eu sou o único do mundo. Então você se dá esse título, né? Te dá essa credencial. Você mesmo se credencia. Exatamente. E a diferença de você estar dentro de um veículo de comunicação de grande credibilidade é o quê? Ele está te avalizando. Porque um jornal, você está nome daqui, sei lá, você saiu no Exame, você saiu no Globo. Ele escarafunchou a sua vida para ter certeza, óbvio que pode existir erros, em qualquer lugar. Mas ele escarafunchou a sua vida para ter certeza de que esse profissional ele tem qualificações e credenciais para estar falando sobre o assunto. Então, isso que é gerar autoridade. Agora, nas mídias sociais, você está fazendo uma propaganda. Link patrocinado, você está dizendo, olha, faça curso comigo, porque eu sou o melhor. Não que você não seja, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, estou dizendo que o que existe é isso que as pessoas vão aprender, precisam atender. São coisas diferentes. Hoje, no momento que a gente vem passando de pandemia, onde muitas empresas, por exemplo, as pessoas devem ter acompanhado, muitas empresas sofreram pressão pelas mídias sociais, por alguns posicionamentos que elas fizeram. Qual o recurso que elas usam para falar? Depois que elas fizeram, digamos, entre aspas, a coisa errada. Elas usam assessoria de imprensa, usam os canais de comunicação oficiais para falar para os veículos, para dizer, olha, não é bem assim. Não é bem assim, quer dizer, quem resolve essa situação de uma certa forma, lógico, as mídias sociais vão estar lá pedindo desculpas, dando um outro posicionamento, mas quando o jornalista ou o consumidor, o jornalista ele vai direto na imprensa, ele quer falar com o presidente da empresa. E em determinadas situações o presidente da empresa não quer falar. Então, e aí o que existe? O assessor de imprensa, a empresa, ou quem quer que esteja de par por trás fazendo da comunicação, ele vai fazer um gerenciamento de crise. Bom, estamos com uma crise aqui. O consumidor está dizendo aquilo, a posição da empresa é essa, quer dizer, a empresa se esconder e não dizer nada é pior. Então vamos assumir o erro e vamos falar e vamos mostrar qual o posicionamento da empresa dentro desse aspecto. Então, quem vai fazer todo esse posicionamento, vai atender os jornalistas, vai tentar reverter isso para que tenha o menor impacto sobre a imagem da empresa e do cliente, seja quem for, é o assessor de imprensa. Ele que vai estar ali na frente tentando... Ele vai ter definido uma estratégia com a empresa antes, uma nota, alguma coisa, e vai tentar de todas as formas contornar a crise para que isso não impacte no negócio. Se é uma empresa que tem ações na bolsa, para que não saia uma matéria que pode derrubar mais as ações, que a empresa possa perder acionistas. Se é uma loja que vende bolo e, de repente, a vigilância sanitária foi lá e teve um problema, então ele vai tentar explicar que aquilo, que houve um mal-entendido, o que está acontecendo, qual que é o posicionamento, se ela comprou aquele produto estragado, se ela tem como comprovar. Então, não existe essa questão eu, pelo menos ao meu ver, o que não existe o fim da assessoria de imprensa. O que existe
é uma forma nova de trabalhar. Da mesma forma que os veículos de comunicação, que estão trabalhando de uma forma diferente. Então, alguns veículos agora, uns demoraram mais, outros com mais rapidez impactaram para as mídias sociais. A gente também tem a transformação da sociedade. Eu sou de uma fase que eu ainda gosto de pegar a revista, ver que meu cliente está ali na capa, folhear, guardar, quer guardar, né? Mas os jovens não. Os jovens que estão aí, que são a nova geração, eles não querem. E o que é o correto, que é o sustentável, né? Eles não querem ir para bem, eles olhando na internet. Está resolvido, ele já viu, ele já leu. Então, por exemplo, a gente vem pegando uma nova geração que já não tem esse hábito. Eu aqui no escritório, eu tenho 2 ou 3 máquinas de escrever. Eu tenho uma elétrica, tenho uma outra da tipografia e tenho uma outra que eu comprei de relíquia, de paixão, assim. E aí, quando os amigos dos meus filhos vêm, eles vêm aqui e falam, o que é isso? Ô tia, de onde veio isso? Eu fiz curso de datilografia para ser jornalista, para trabalhar dentro da área. Então, quer dizer, que existe a transformação. Antes era Testap, depois veio máquina de escrever, agora é o computador, agora ele escreve matéria pelo celular, e agora, às vezes, a matéria se transformou, que ela também pode ser um vídeo no YouTube, ela pode ser você pode ser entrevistado por um canal de YouTube. Esse aqui é o nosso canal. Muitos veículos de comunicação estão fazendo, ao invés de matérias, estão fazendo lives, tem os podcasts. Quer dizer, não tem tantas revistas como tinha na banca, mas tem vários canais onde você está comunicando. São públicos diferentes, sim. Às vezes, quem gosta de podcast, tem pessoas que gostam de podcast, não é que não gostam, são pessoas que já se adaptaram com essa nova tecnologia. Uhum. E tem pessoas que ainda não se adaptaram, estão acostumadas com rádio, né? Tem pessoas que ainda preferem escrever, ler o jornal, ler a revista. Então, eu acho que é essas transformações. E, recentemente, inclusive, saiu uma matéria no Jornal Valor que diz que o mercado de assessoria de imprensa aumentou. Aumentou por quê? Porque as empresas agora, diante de tudo que a gente vem passando, as empresas descobriram que elas precisam ter propósito, né? Não basta simplesmente ela botar um produto na sua frente e vender. Ela tem que contar por que ela está fazendo isso. E quem ela está ajudando com aquilo. Qual o impacto que isso vai causar no mundo. Como que os funcionários dela estão sendo tratados. E, óbvio, ela pode contar isso através de um anúncio? Ela pode contar isso através do anúncio. Mas dependendo de um veículo, óbvio que as pessoas têm que continuar fazendo anúncio, que os veículos de comunicação têm que continuar existindo e tem inúmeras pessoas que trabalham por lá. Mas, assim, você vai comprar uma página no jornal, eu vou chutar um valor absurdo, assim. Você vai pagar, absurdo, mas nem tanto, 100 mil reais uma página de jornal. Que, de repente, esse valor, dependendo do tamanho da sua empresa, isso seria um impacto de faturamento de meses, para algumas de semanas, de dias, e para outras de anos, né? Ao passo que o trabalho de assessoria de empresas, você vai pagar um FII mensal, e não digo que você vai ter uma capa, uma página no jornal, mas o espaço que você vai ocupar ali, se a gente for calcular aquilo dentro de uma centimetragem, seria maior do que o faturamento que você teve no mês. Se você tivesse que pagar, ir no jornal e comprar aquele espaço. Não estou dizendo que essa é a métrica, é a medição ideal, mas é só para as pessoas terem a gente ter uma noção. Ideia. Só que difere. O trabalho de assessoria de imprensa é um trabalho de construção de imagem. Então, eu costumo dizer para os meus clientes que é um trabalho de formiguinha. Então, cada dia você... Sabe formiguinha trabalhadora? Que todo dia leva vai e volta. Então, um dia você vai para o jornalista e oferece uma sugestão de pauta. No outro dia você fala, olha, a empresa que está vendendo bolo vendeu 10 bolos. Nossa, mas agora a empresa que está vendendo bolo, o Michael Jordan veio dos Estados Unidos, ele foi lá na barraca dela e comeu um bolo. E queria levar um bolo para os Estados Unidos. Então, você vai municiando o jornalista com informações de acordo com o planejamento que você tem, que você desenvolve para a empresa, fora o factual, que é aquilo que pode acontecer no dia a dia.
E aí, esse trabalho vai sendo um crescente. O anúncio, você vai lá, compra o anúncio, você sai hoje, daqui 15 dias, se você for uma empresa que você não tem um budget para investir firme naquilo, um anúncio não vai resolver. A não ser que você esteja fazendo um show, um evento, que é uma coisa que o show é amanhã, as pessoas vão ver, quem se interessar vai comprar o show. Agora, se o seu interesse é um trabalho de construção de imagem, de reputação, isso não se constrói com anúncios, se constrói você mostrando para as pessoas que você tem conhecimento sobre o que você fala, que você tem importância, que aquilo que você fala tem conteúdo, tem validade, que você tem propósito e que as pessoas têm que te escutar. Então, isso que vai te dar o que você espera. E reputação ninguém consegue de um dia para o outro. É uma coisa que você tem que trabalhar. Trabalho constante. Quero agradecer a editora Conquista, que está aí assistindo a nossa live, que é responsável pelo nosso querido livro. Agradecer a Germana, a Jaqueline, a querida Elda, que está aí também, o Carlos, a Flávia, a Gisele, a Natalia, a Bruna, a Karina, a Nanda, a Helena, querida. Muito obrigada a vocês que estão participando. Se vocês quiserem começar a fazer pergunta também, fica à vontade, que a Silva vai nos ajudar no entendimento dessa questão da assessoria, né? Existe um valor agregado que vem da assessoria, que nem sempre é claro, nem para o pequeno empreendedor, nem para a grande empresa. Né? Porque a assessoria de empresa, assessoria de imprensa, eu visualizo muito como contador. É necessário, mas eu acredito que é um problema. É igual tecnologia. Sem tecnologia você não vive, mas você não quer pagar mais pela sua internet. Então a gente nunca consegue enxergar esses serviços como primordial para que a gente possa crescer como imagem, crescer como empresa, e muito mais que isso, que a gente possa dar para o mundo, né, dar para as pessoas, dar para as empresas o melhor de nós neste processo. Como é que você verifica, isso também serve para o empreendedorismo, né? Como é que você verifica, ou como é que você faz hoje para demonstrar para as pessoas que o que você faz agrega valor? Então, por exemplo, você trouxe um dado muito importante que não aconteceu só com a assessoria de imprensa. Aconteceu com a tecnologia e também aconteceu com a diversidade. Então, quer dizer, um bando de empresa fazendo água, não sabe como fazer, não sabe como se posicionar. O que ela faz? Ela vai atrás de um assessor. Quando você fala de tecnologia, de que você vivia no físico, você tem que ir para o online, você precisa de tecnologia, ou quando você muda toda hora os boletins de pagamento da DARF ou qualquer outra coisa, você lembra que precisa de um contador. Como é que você trabalha isso para mostrar para o cliente que agrega valor esse serviço e que ele é importante para trazer resultado a curto prazo e a longo, né? Porque a curto prazo é esse trabalho mesmo de organização, de entendimento da persona e tal, e a longo prazo, que é o benefício que vem através desse reconhecimento de grandes mídias. Eu acho que é o resultado, Ana. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu acho que é o resultado do trabalho. Eu acho que a confiabilidade do cliente, você conquista ela a partir do momento que você mostra para ele que tiveram várias empresas que já acreditaram em você e que tiveram resultado. E a partir do momento que você dá resultado para ele, a partir do momento que ele olha e vê que o trabalho está gerando repercussão para ele. Hoje, por exemplo, eu trabalhei durante anos em empresas, nessa fase de empreendedor que a gente vai para o mercado, volta, mas eu tenho minha agência, já vai fazer quase 20 anos que eu trabalho dessa forma. Então, o que acontece? Já atendi clientes de N segmentos. Então, hoje eu posso chegar numa empresa e dizer assim, eu atendo a Usaflex Calçados. Eu já atendi fulano de tal. Eu atendo empresa X que está em 40 países. Então, isso que é exatamente o que a editora Confiança acabou de falar. Isso passa credibilidade. Mas eu acho que passa credibilidade para você. Porque você, na realidade, quando você vai desenhar um planejamento de ação, você desenha de uma forma já para que o cliente tenha um retorno para ele.
Porque não te interessa ter um cliente na casa, aquele comercial antigo, aquele ditado antigo, um cliente fala para 3 pessoas, o cliente mal atendido fala para 10. Então, a ideia é que o cliente ele tenha essa visibilidade esperada. E é importante também você deixar claro para o cliente que a construção de imagem é uma coisa que ela vai dia após dia. Isso quer dizer que ele não vai ter resultado? Não. Isso quer dizer que ele vai ter resultado. Tem clientes que você mesmo conhece clientes que em 2 meses de trabalho saíram na revista Marie Claire, saíram na Cláudia, saíram na Veja, saíram em outras revistas. Agora, se você me perguntar, você construiu autoridade com esse trabalho de 2, 3 meses? Não. A pessoa tem, porque ela já desenvolvia outras ações paralelas, como você disse, de mídias sociais, fazia alguma coisa, então ela já tinha um reconhecimento no mercado. Agora, se é uma pessoa que nunca fez nada, sai em 2, 3 matérias e ela deixa de fazer, então isso deixa de... passa a ser um ponto, digamos que, negativo para ela, porque ela não vai ter outras inserções, né? A partir do momento que a pessoa se torna autoridade, o fluxo, em alguns momentos, ele inverte. O jornalista começa a procurá-la, porque ela sabe que ela é referência naquele assunto, né? O trabalho de assessoria de imprensa de proatividade foi, olha, foi feito. Chega um certo momento que o cara vai falar, olha, tem que falar diversidade, eu vou falar com a Ana Minuto. Vou falar com a Ana Minuto porque ela sabe o que ela está fazendo. Vou falar sobre mercado editorial, vou falar com fulano, vou falar sobre economia. E que é assim que fala. O jornalista tem o banco de fontes dele, são as pessoas que ele sabe que ele tem sempre à mão, que são as primeiras opções deles em determinados assuntos que ele vai discutir. Então, é esse o aspecto. A empresa tem que avaliar muito bem o que ela quer, né? Em conjunto com a assessoria, muito bem o que ela quer. Qual que é o propósito dela com aquilo lá? Eu quero fazer uma assessoria de imprensa para construir a minha identidade? Ok. Ou eu quero fazer uma assessoria de imprensa pontual, que é para fazer um lançamento de um produto, para fazer um lançamento de um curso. Então, eu quero fazer assessoria de imprensa por 60 dias, por 90 dias. Aí ela vai conversar com a assessora e vai ver, é possível, dentro desse período, executar isso? Fazer o lançamento do produto? É possível, mas você só quer mostrar que você tem que ver qual que é o propósito da empresa com esse aspecto, né? Se a empresa está querendo se mostrar porque ela está querendo captar novos investidores, ou se ela está querendo se mostrar porque existe uma outra possibilidade. Tudo tem que estar contemplado dentro desse planejamento. Tendo isso em base dentro desse planejamento, aí é possível você executar o trabalho. É um trabalho só São Paulo, é um trabalho regional, é um show em determinado lugar. Então, é isso, Elda. É sensacional a assessoria de imprensa e é primordial. Por isso que eu trouxe a Silvana, até para... A gente tem alguns pré-conceitos e algumas ideias pré-concebidas, né? E eu acredito que a área de assessoria de imprensa, ela passa por isso. Primeiro, a gente acredita que é um preço absurdo, né? Absurdo fazer assessoria de imprensa. Segundo, a gente acredita que hoje só influencer, artista ou grandes empresas podem ter assessoria de imprensa. E através da sua vinda aqui, você já falou pra gente, não, é possível para qualquer pessoa. Primeiro, desde que você se organize financeiramente, porque tudo tem um custo, né? E isso é da vida, mas também que é possível você criar uma imagem para poder fazer com que as coisas aconteçam, e não é só isso, né? Eu acho que tem um entendimento que o empreendedor acaba desenvolvendo, que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, se a minha empresa não aconteceu do dia para o outro, a assessoria de imprensa também não vai acontecer de um dia para o outro. Ela pode sim trazer para você benefícios naquele momento, mas existe uma construção diária que tem até a ver com hoje, com que live que você vai fazer. Né?
que canal que você vai estar, se aquele canal faz sentido ou não para a sua carreira, se aquele canal faz sentido ou não para a sua estratégia de negócio, certo? Certo, exatamente isso. Então, eu acho que esses são os pontos que a empresa tem que avaliar. E é isso que tudo que tem que estar contemplado dentro desse planejamento que vai ser executado. Porque, por exemplo, todo mundo é factível de ter assessoria de imprensa. O artista, o cara que faz show, a banda, o bar, casa noturna, restaurante, doceria. Porque dentro dos cadernos de comunicação, de imprensa, tem espaços para todos esses aspectos. Tem turismo, tem cursos. Agora tem que ver como é que é a estratégia que vai ser trabalhada. Sabe, você pega um bolo, por exemplo, uma doceria. Mesmo que essa é uma doceria, essa doceria você tem espaço de gastronomia no Estadão, você tem para da mesa, você tem blogueiras que escrevem sobre bolo, tem pequenas empresas, grandes negócios, é um universo de veículos que a gente vai trabalhar. Eu quero que as pessoas conheçam o sabor do meu bolo. Vamos fazer um press kit, distribuir bolo para jornalistas, para algumas influencers. Esses dias outra participei de um prospect, outra participei de uma coisa super legal, que foi uma degustação online de chocolate. Olha que coisa diferente. Com essa questão da pandemia, ela mandou para casa dos funcionários das empresas. Ela é uma empreendedora só online. Ela seleciona barras de chocolates brasileiras de várias regiões do Brasil. Ela mandou numa caixa super bonitinha os chocolates, com o sabor de cada chocolate. A empresa, para os funcionários, criou um Zoom. Os funcionários entraram para uma reunião e no final da reunião entrou uma especialista de chocolate que fez uma viagem com eles comendo cada chocolate, explicando. Chocolate que é sabor mais de laranja, outro tinha um pouquinho de canela. Isso é factível de divulgar? É factível de divulgar. Você não faz degustação de vinho? Então, inclusive, eu estou dando isso como exemplo. Agora, nessa pandemia, as pessoas estão se reinventando. Não dá para ser pessoalmente? Vai ser online e o negócio, não sei se no mesmo... O retorno, o faturamento está sendo o mesmo, mas a pessoa está usando esse momento para essas artimanhas para poder estar presente no mercado, para chamar a atenção da mídia e, consequentemente, é uma nova estratégia. Que, de repente, fazer uma degustação de chocolate, eu vi de vinho também, de chocolate ou de vinho, e aí você tirar o jornalista para ele ir até o lugar, a gente faz isso, mas é uma coisa mais trabalhosa. Online, a pessoa entra, participa e ainda se sente agraciada por ter recebido aquela caixa cheia de carinho, cheia de coisa. Mas por que não chegou? Por que não chegou na minha casa essa caixa, Silvana? Que isso? Olha, eu tô mal relacionada, hein? Porque você podia muito bem ter indicado eu para receber essa caixa. Não, só fui as empresas da empresa. Eu entrei de gaiato na história. De olheira. De Chagas, boa noite. Obrigada pela sua presença. Esse é um dos caminhos, né? Quando a gente fala de reinvenção, a gente está falando que tudo vai surgir um impacto através da questão do Covid, né? Então, nós não temos os mesmos olhares, não nos relacionamos mais com as mesmas pessoas, não criamos mais experiência do mesmo jeito. E quando a gente pensa nessa experiência, eu acredito que a assessoria de imprensa, ou até mesmo uma revista que seja online, ela tem como esse objetivo trazer para a gente uma memória, né? Gerar para a gente uma memória. Eu, por exemplo... muitas vezes não conseguia ler jornal todo, mas eu só comprava jornal porque eu sentia o cheiro e eu só queria fazer uma posição que o meu avô fazia quando estava lendo o jornal, tomando sol. Sentar, rica! Era fantástico. Meu tio
de 70 anos ainda faz isso. Pega o jornal, senta aquela riqueza, olha o jornal. Eu comprava jornal só para isso. Às vezes eu não conseguia ler todo o jornal, porque era uma correria, era aquela história mesmo, né? O jornaleiro mandava, era 3 quilos de papel, mas era só para ter esse prazer, essa sensação de que, nossa, lembrei do meu avô. Nossa, como meu avô era inteligente. Nossa, o jornal era tão grande antes que a gente dividia, né? Um lia turismo, outro lia economia, porque era para ler o jornal, principalmente o de domingo, né? Então, é legal também a gente trazer, a gente olhar, né, como a questão do afetivo, da memória afetiva, ela faz diferença em todas as nossas áreas, né? Então, quando eu penso em assessoria de imprensa, quando eu penso em jornal, eu penso no meu avô. E eu penso naquela posição de perninha cruzada, tomando sol de domingo, lendo o jornal. Ou quando ele sentava no sofá e morria em cima do jornal. Né? Já passou por isso na sua casa? Babando em cima do jornal. Babando em cima do jornal. Então, é muito interessante essa questão da memória afetiva, né? E eu acredito que a questão da assessoria de imprensa é realmente criar uma persona que seja mais agradável para quem quer comprar, né? Porque tem sempre alguém querendo comprar você. Muitas vezes o desafio é como você está se vendendo, né? Você entra num ponto interessante, porque a assessoria de imprensa também, ela vai te treinar. Porque que é a questão de como é que você vai falar, como é que você vai se posicionar, qual a linguagem que você vai falar. De repente você vai num determinado programa de televisão, como é que você tem que chegar lá? Que tipo de roupa é interessante? Como é que aquele jornalista ele fala? Quais são as informações interessantes para você ter à mão? O que vai te pegar? Isso vale para o prefeito, que ele não sabe todos os dados, por exemplo. A assessoria de imprensa dele levanta todas as informações para ele. Ele pode ter noção de o que está acontecendo. Agora, exatidão de dados, ele não tem. Por isso que ele tem um secretário de tal área, de tal área, de tal área, de tal área. Então, a assessoria de imprensa tem a função do quê? De condensar esses dados e falar, olha, você vai falar com o repórter, é possível que ele te pergunte isso, isso, isso e isso. Então, para que você não seja perjudicado nas ruas, você já tem esses dados, né? Ou, de repente, pode ser que ele te pergunte uma coisa que você não tenha, mas para que você não tome aquele impacto, né? Olha, esses dados eu não tenho, eu vou levantar e te passo na sequência. Mas sem aquela coisa de se sentir... que às vezes você vê... por exemplo, você vê na televisão alguma entrevista, algum caso, alguma empresa que teve algum problema, que o cara corre do jornalista... Ele não tem informação para falar, e às vezes o cara acha que não, ele não atendendo, é uma situação difícil, porque ele atendendo, se ele não souber se portar, ele vai se complicar. E se ele atender e falar o que não deve falar, ele também está... Então, essa é a importância. O caminho é ele ter uma assessoria de imprensa. Exatamente, porque se ele atende e fala, de repente, alguma informação que pode comprometer a empresa, ou alguma informação que ele não tem certeza, ele já falou aquela informação em rede nacional, de repente, dependendo do lugar que foi. Né? Então, isso pode ocasionar problema. E, ao mesmo tempo, que se ele não se posiciona, como eu te disse, que é o gerenciamento da crise, a gente fala, não se posiciona, diz exatamente com calma o que está acontecendo, isso também pode gerar caso ele não faça isso, também pode gerar um impacto para ele no negócio dele ou na imagem dele como profissional. Entendi. Agora a gente está chegando aí, o tempo passa muito rápido, já são 19h41. Queria que você trouxesse para a gente como é que a gente faz, você é a melhor, eu só indicaria você, mas como é que eu posso pesquisar e observar quais assessores de imprensa têm mais a ver com a minha realidade? Né? Por exemplo, quando eu vou buscar um celular, eu utilizo 3 ou 4 indicadores para que eu possa comprar um que realmente vai atender a minha necessidade.
Quando a gente fala de buscar um profissional de assessoria de imprensa, quais são as dicas que você dá para que a gente faça a melhor escolha? E aí não tem a ver com a questão financeira, tem a ver com que realmente faça sentido para aquela pessoa ou para aquela área. Ó, acho que a primeira coisa é você observar resultados, sabe? Você dá uma olhada no que ela está fazendo pelas outras pessoas. Se as outras pessoas, se ela tem clientes que atendem na sua área, né? Ou se, mesmo que ela não tenha clientes na sua área, mas se ela tem a possibilidade de abrir esse leque. Um outro ponto que eu acho importante é assim, às vezes você vai fazer um negócio e a pessoa já fica te oferecendo mundos e fundos, né? Eu, pelo menos, como assessor de imprensa, eu vejo isso. A gente não tem como dizer que você vai ser capa da Veja. O que a gente pode fazer é trabalhar para que você seja. A gente vai estar executando, a gente vai estar trabalhando. Esse e outros veículos, né? Não existe um comprometimento de você falar, olha, você... porque o nosso trabalho de assessoria de imprensa é aquele momento que eu te disse. A gente não difere do anúncio, a gente não compra espaço. Na realidade, a gente trabalha para que você tenha autoridade suficiente para ocupar aquele espaço, né? E eu acho que um outro importante é dar match, sabe? Porque é uma pessoa que vai estar muito próxima de você. Então, vocês têm que estar falando a mesma língua. Porque a pessoa tem, ela tem que ter comprometimento, credibilidade, saber ter um planejamento que vai contemplar as necessidades do seu negócio, e você precisa ter esse match, essa confiança, você sentir a vontade para você conversar com essa pessoa e para passar, porque a assessoria de imprensa, ela vive de informação. Então, a pessoa que você vai ter que estar falando o que você está fazendo, onde você está. Não que tudo que você vai fazer vai ser divulgado, mas, de repente, entre tudo que você está fazendo, de repente tem uma formação que pode ser valiosa ou que pode agregar para o trabalho. Então, aí é nesse ponto que vocês têm que estar muito próximas, né? Vocês têm que estar muito próximas para poder discutir. E se é uma pessoa que você não se sente Não estou dizendo que você tem que ter essa liberdade para se tornar amigo, para se tornar confidente, mas essa liberdade de troca, né? Essa questão de troca de profissional mesmo. Porque é uma pessoa que vai dizer para você, olha, não faça isso, porque isso não vai cair bem. Então, você tem que se sentir confortável em ter esse feedback, esse retorno. Porque Ótimo. é uma pessoa que vai estar ao seu lado e vai estar ferindo o seu crescimento. Ótimo. Agora eu quero que você deixe 3 dicas para empreendedores de comunicação. Que aí é qualquer empreendedor que trabalha com comunicação ou qualquer empreendedora. Olha, a primeira dica que eu posso deixar assim, as pessoas devem achar que todo mundo acha que o mercado de comunicação, o mercado de publicidade é mercado fechado. Mas assim, tem que persistir. Tem que persistir. Eu, quando comecei nesse mercado, eu trabalhava numa grande multinacional, numa área que não tinha nada a ver. Tudo bem que foi há tantos anos atrás, 20 anos atrás, mas assim, eu tive que largar meu emprego, me submeter a ganhar pouco na época, bem pouco, não que eu ganhei muito, mas eu tive que me submeter a ser estagiário e a aceitar aquela condição para que eu pudesse entrar no mercado de trabalho, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse entender o funcionamento daquilo. Então, se você não entra no mercado, você não consegue. Então, vai ser difícil, mas você tem que conseguir. Segundo, estude todas as ferramentas, sabe? Eu estudei, fiz todas as ferramentas, fiz marketing, faz uma coisa, faz outra, porque todas essas ferramentas vão te ajudar para que você tenha consiga visualizar o cliente de uma forma mais ampla. Você vai fazer a faculdade, minha filha acabou de fazer a faculdade de jornalismo. A faculdade, você sai da faculdade com o básico. A faculdade não te passa a realidade do que está acontecendo. Então, é importante que você tenha vivência e que você aproveite. O mercado de mídias sociais é o mercado que vai crescer? Então, vamos estudar isso.
É preciso saber estratégia de marketing? As empresas estão falando sobre diversidade? É preciso ter inteligência emocional? É preciso entender um pouquinho de design thinking? Porque você vai trabalhar com empresas de mais diversos segmentos. Então, apesar do seu foco ser comunicação, quanto mais você puder agregar isso, melhor. E o terceiro, se você quer ser um empreendedor nessa área de comunicação, junte-se a eles, né? Empreender é uma questão muito solitária. Então, é importante que você tenha outras pessoas próximas, independente de serem pessoas da área de jornalismo também. Pode ser outras áreas, para que você tenha troca, para que você possa conversar sobre empreendedorismo. E segundo, oficialize a sua agência, sabe? Abra a sua empresa, crie sua logomarca, se você quer ser um empreendedor, abra seu site dentro do mercado, porque se você é uma pessoa de comunicação e você se apresenta no mercado sem você ter o mínimo dentro da área de comunicação, você já perde ponto de credibilidade. Então, você tem que marcar a sua presença nas redes sociais e, aos poucos, as coisas vão crescendo. Fácil não é, mas não é impossível. Quer dizer, Mas é possível, né? Ótimo. factível para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer você pela sua presença ilustre aqui no nosso canal, nossa primeira coautora. E, por favor, agradeço a todos e todas que estiveram presentes. Peço que você deixe os seus canais de comunicação para que as pessoas possam seguir ou até mesmo entrar em contato para fazer negócios, money. Olha, as pessoas podem me achar aqui pelo Instagram da empresa mesmo, é o @sicomunicação. @sicomunicação. No Facebook também é a mesma coisa. Tem o meu pessoal, que é Silvana Inácio BR. Aí eu também estou como Silvana Inácio no LinkedIn, no Facebook. E tem o nosso site, que é o www.sicomunicação.com.br. Então, se vocês quiserem ter uma comunicação porreta, entre em contato com ela, ok? Agradeço vocês pelo convite, agradeço você, Sil, pela disponibilidade e até a próxima live. Então, amanhã eu vou ter live às 17 horas, se eu não me engano, falando sobre liderança feminina, e no sábado eu vou fazer 4 lives em relação ao dia 20, comemoração ao dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher, das mulheres latino-caribenhas, e a gente pensa numa determinada pessoa aqui no Brasil. A gente vai contar um pouco sobre isso e o quanto isso é importante, quanto é importante nós, mulheres pretas, contarmos as nossas próprias histórias. Ok? Até amanhã, às 17 horas, falando sobre liderança feminina. Obrigada, Si, e até as próximas lives. Até. Feliz Dia da Mulher Negra para todo mundo que está assistindo aí. Parabéns para nós. Parabéns. Tchau.